Bom dia, paz do Senhor. Vamos ler um trecho aqui da palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 16 vai dizer assim: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois bem, o profeta Malaquias, ele viveu numa época em que o povo estava negligenciando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Deus já tinha instituído ali em Levítico, Números, Deuteronômio, a forma como o povo deveria achegar-se a Ele, honrá-lo e adorá-lo, com seus dízimos e as suas ofertas. Então, o que estava no coração de Deus? Deus abençoaria o seu povo, com gados, fazendas, riquezas. E o povo, na sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, ele deveria tornar para o Senhor a 10ª parte daquilo que eles haviam arrecadado. No começo, até que as coisas começaram a fluir. Só que depois de um tempo, o povo começou a ficar egoísta, o povo começou a negligenciar esse serviço, não apresentavam mais as suas ofertas, eles não apresentavam mais os seus sacrifícios, até porque não era, na época do Antigo Testamento, não era só dízimo, a obrigação do povo, mas Deus ele instituiu vários tipos de sacrifícios, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta sacrificial, não é isso? A oferta alçada. Então tudo isso o povo deixou de fazer diante de Deus. Então chegou um ponto em que Deus ele enviou o profeta Malaquias a fim de trazer esse povo à razão, Então, quando a gente lê o livro de Malaquias, no capítulo 3, Deus está falando diretamente com o povo, que eles estão negligenciando aquilo que Deus havia dito. Ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Deus vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Veja bem, Deus instituiu primeiramente os dízimos, as ofertas, para que se cuidasse da casa dele. Deus havia levantado os levitas para cuidar da parte de sacrifício, da limpeza do templo, do culto, não é verdade? Então, esses levitas, eles ocupavam-se exclusivamente nas coisas de Deus, nas coisas do templo, na ordem do culto, nos sacrifícios. Então, Deus levantou o dízimo e as ofertas para sustento dos sacerdotes, dos levitas e da casa dele. O povo, Deus confiou isso ao povo. Então, quando o povo, e também ao sustento dos órfãos, das viúvas, essa era a finalidade dos dízimos e das ofertas. Então, passado um tempo, o povo ele começa a negligenciar isso. Então, se o povo negligencia isso, a quem afetaria? Exatamente essas pessoas que Deus se preocupava. Quando o povo retorna, você vai ver ali no livro de Ageu, quando o povo retorna do cativeiro ali da Babilônia, eles estão mais preocupados em construir as suas casas, do que reconstruir o templo que fora destruído pelos caldeus. Então, Deus começa a fechar os céus, Deus não permite que a chuva caia, Deus manda praga de gafanhotos, que eles chamam de devorador, O que é um erro muito crasso, as pessoas falar hoje que o devorador é um demônio, uma espécie de demônio. Não, nada disso, O devorador na época ali do Antigo Testamento eram as pragas que comia a plantação, O povo plantava e Deus enviava aquelas pragas de gafanhoto. Aquilo era o devorador. Por quê? Porque devorava a plantação do povo. O povo vivia
da cultura, de plantação, de gado, de tudo. Então, Deus enviava essa praga e Deus também, ele cessava os céus, cessava as chuvas. Então não tinha chuva, não tinha crescimento, o gado não tinha onde beber porque os rios secavam. E tudo isso Deus enviava para conscientizar o povo. Por isso que aqui, né, voltando em Ageu vai dizer assim, né, é lícito para vocês viver nas suas casas forradas e apaneladas enquanto a casa do Senhor está deserta? Né? Tudo que vocês fazem cai num saquetel furado. Então, Deus ele enviava esse tipo de coisa, essa situação criava para que o povo voltasse para ele, para que o povo voltasse a fidelidade a ele. Né? Enviava os seus profetas, tudo aquilo que acontecia, Deus avisava antes de acontecer e durante o acontecimento para ver se o povo se arrependia e voltava. Não é verdade? Então aqui em Malaquias, o povo estava do mesmo jeito, negligenciando as ofertas e os dízimos. Então Deus envia o profeta para falar diretamente com esse povo da sua insatisfação. Não é verdade? Ele está dizendo aqui, olha, se vocês trazer o dízimo, se vocês voltar, né, na obediência, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vocês uma bênção tal, né, que dela ela virá maior abastança, vocês serão abastados, vocês irão colher muito mais do que vocês já têm, não é isso? E, por causa dessa obediência, eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéreis, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Então Deus está dizendo, olha gente, torna para mim que eu me tornarei para vós outros. Né? Torna para mim que eu retiro todas essas pragas, essas maldições aí que estão na vida de vocês. Não é verdade? Aí aqui, queridos, para finalizar o que eu li, Deus vai dizer assim, ó, então aqueles que temem ao Senhor, porque ainda tem gente que teme, né? Ainda tinha gente que fazia o que era certo, mas a maioria não. Eles achavam que o culto externo, de ir na sinagoga, de ir na casa de Deus, levantar as mãos, né, fazer oração, chorar ali na presença de Deus era suficiente, quando no seu interior eles eram ingratos. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas chorando nas igrejas, levantando a mão ali, né, lendo a Bíblia, naquela emoção, mas chega em casa, é infiel, né, com seu cônjuge, é infiel, com seu amigo, é desleal para com Deus, não lê a Bíblia, não ora, não busca a presença de Deus, mas dentro da igreja ele né, é o cara, é o profeta, às vezes até profetiza para as pessoas, não é verdade? Mas a sua vida no secreto ela é reprovável por Deus, ele é réprobo diante de Deus, entendeu? Então era isso que estava acontecendo, né? Deus vem e fala isso. Então ele diz assim, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então veja bem, para os desleais, para os infiéis, Deus traz o quê? Deus traz o juízo, Deus traz a sua palavra de correção para que eles se arrependam. Entenda que Deus dá um tempo de arrependimento. Às vezes você vê pessoas que fazem maldade, né? Pessoas que mentem, você sabe que ela está mentindo e ela está ali afirmando, não é verdade? Só que ela prospera. Aí você não entende, poxa, o cara faz tudo que é errado, né? Faz as coisas, mente e está ali prosperando. Mas entenda uma coisa, quando Deus se levantar para essa pessoa, quando Deus verdadeiramente terminar o tempo de arrependimento, que eu acabei de falar, Deus dá um tempo de arrependimento para cada um. Só que quando esse tempo que Deus deu, né, cessar, aí Malaquias vai dizer, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, ainda tem aqueles que temem ao Senhor, e o que teme ao Senhor, ele fala para o seu companheiro, vamos fazer o que é certo.
Não vai por esse caminho, você está errado. Deus está vendo, Deus está contemplando, e na hora certa Ele vai se lembrar de que você foi fiel. Ó. A Bíblia diz aqui, o profeta Malaquias diz que há um memorial. O que é um memorial? Deus tem um livro, presta atenção, Deus tem um livro lá no céu, em que ele anota, ó, o Paulo, ele foi leal, vamos anotar aqui a lealdade do Paulo. O Paulo foi fiel, opa, coloca aqui essa fidelidade aqui, né? Opa, o Paulo errou nisso aqui, anota aqui, não é verdade? Então, Deus vai pesar numa balança a nossa fidelidade versus a nossa infidelidade, se nós tivemos temor ou não dele. Aí diz aqui, ó, e eles serão meus. Então, aquele que teme ao Senhor é de Deus, já está guardado no Senhor. Naquele dia que farei, serão para mim o tesouro particular. Poupá-los-ei como homem poupa o filho que o serve. Então, presta atenção, quando Deus se levantar na sua justiça, ou no último dia, no dia do julgamento final, Deus vai olhar para a pessoa e vai dizer, não, você foi um servo fiel. Não só no dízimo e nas ofertas, mas em todas as minhas ordenanças, em tudo aquilo que eu coloquei diante de você, você foi fiel. Então agora, quando eu exercer o meu juízo, você vai estar guardado. Você é o meu tesouro particular, porque quando você tinha o seu livre-arbítrio, quando você podia fazer o certo e o errado, você optou por fazer o certo. Agora então eu te guardarei. Né? Quando vier luta, quando vier provação, eu vou me lembrar da tua fidelidade. Salmos 84, versículo 11 diz, o Senhor não negará bem algum aqueles que andam em retidão. Então quem anda em retidão no tempo da angústia, o Senhor tem o quê? Livramento, certo? Ali em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo, acho que é 3, né? 3, verso 7, o Senhor diz que ali a igreja de Éfeso, de Filadélfia, como tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor, quando a gente obedece e teme ao Senhor, é porque a gente está aqui calcado, guardado na palavra dele, sendo fiéis àquilo que o Senhor falou. E no dia da tua angústia, no dia da tua luta, da tua prova, o Senhor vai se lembrar, ele vai olhar o memorial. Vocês lembram ali da história de Mardoqueu, quando ele denunciou ali uma trama contra o rei Xerxes, né? E ali o povo esqueceu, mas foi anotado no livro das crônicas. E um dia o rei tentou dormir, não conseguiu dormir, e aí ele pediu que trouxesse o livro das crônicas e lesse para ele. E aí quando leram aquela parte ali que Mardoqueu, né, ele denunciou ali aquela trama para matar o rei perguntou o que fizeram em troca disso aí. Aí eles disseram, ó, não fizeram nada por Mardoqueu, né? Passou batido. O rei disse, não, peraí, vamos honrar esse homem. Pegou o inimigo aí de Mardoqueu, né? Fez ele colocar a capa do rei, o anel do rei, né? O cavalo do rei, e passear com Mardoqueu por toda a cidade e falando a seguinte palavra, assim se faz ao homem a quem o rei se agrada, né? Então, Amã, né, que detestava Mardoqueu, teve que colocar Mardoqueu no cavalo do rei, né, com a capa ali, as vestes do rei, e passeasse lá e disse assim para o povo, olha, isso aqui está acontecendo porque o rei se agradou dele. Então ele está sendo honrado hoje em público porque ele honrou ao rei em secreto. Então presta atenção numa coisa, a gente não precisa falar nada do que a gente está fazendo, quem a gente está ajudando, né? Se a gente está dizimando, porque eu estou fazendo isso, não. Faz em secreto que Deus vai te honrar em público. Amém? Então é isso. Deus tem o seu memorial escrito diante dele, e aquele que teme ao Senhor, no dia da angústia o Senhor livra, e o Senhor diz, esse é meu tesouro particular. Eu não vou deixar ele na mão. Então é assim que Deus faz. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Boa tarde no Senhor.